Toda grande descoberta científica, toda ideia que vira inovação, passa por uma fase que é, bem, crucial. É a execução da pesquisa. É aqui que a teoria sai do papel e vira prática de verdade. E é exatamente sobre como essa transformação acontece que a gente vai conversar hoje. Para a gente entender bem o que é uma pesquisa, dá para pensar nela como se fosse uma peça de teatro, sabe? Com 3 grandes atos. Primeiro, o planejamento, que é onde a gente sonha, desenha tudo. Depois, lá no final, a divulgação, que é a hora do aplauso. Mas o nosso foco hoje está bem no meio, no ato central, a execução. É ela que é a ponte, aquilo que conecta a ideia genial lá do começo com o resultado concreto lá no final. Tá, mas o que significa, na prática, executar uma pesquisa? Bom, é basicamente o processo de colocar aquele plano em ação para conseguir resultados de qualidade, resultados confiáveis. E olha, se tem uma palavra que define essa fase, essa palavra é rigor. Pensa assim, cada passo tem que seguir o mapa que foi desenhado lá no planejamento, sem desvio, sem atalho. Para a gente entender como essa fase funciona na vida real, precisamos responder a 3 perguntas básicas. As regras do jogo, digamos assim. Quem faz, quando começa e onde tudo isso acontece. Então vamos lá, começando pela pergunta mais importante de todas, talvez. A questão da responsabilidade. Num projeto de pesquisa, afinal de contas, quem é que bota a mão na massa para fazer a coisa andar? Olha, a responsabilidade final, o peso todo está sempre nos ombros do pesquisador principal. É ele que conhece o projeto de cabo a rabo. Mas, claro, é super comum delegar tarefas. Em pesquisas maiores, por exemplo, tem uma equipe inteira para ajudar na coleta de dados. O ponto fundamental aqui, e que não dá para esquecer, é que essa delegação exige supervisão direta. O pesquisador principal tem que estar de olho para garantir que a qualidade e a integridade do estudo não se percam pelo caminho. Beleza, já entendemos quem executa. Mas e o quando? Será que tem um momento certo, um sinal verde oficial para que a coleta de dados possa finalmente começar? E a resposta é um sonoro e enfático sim. E isso aqui, gente, é inegociável. A execução só, e eu digo só, pode começar depois da aprovação formal do projeto por um comitê de ética em pesquisa. Começar a coletar dados sem essa autorização, nossa, não só compromete totalmente os resultados, como também coloca os participantes em risco e, claro, viola princípios éticos que são a base de tudo. Perfeito! Já temos o quem e o quando bem definidos, agora só falta a terceira pecinha desse quebra-cabeça logístico, o onde. Onde é que esse trabalho de execução acontece, fisicamente falando? A execução, na verdade, acontece em 2 lugares bem diferentes. O primeiro, a gente pode chamar de campo. É lá na fonte da informação, sabe? Nos hospitais, nos laboratórios, entrevistando pessoas, onde os dados nascem. E o segundo lugar é o escritório. É para lá que todos esses dados brutos são levados para serem organizados, analisados e, finalmente, transformados em conhecimento de verdade. Bom, agora que a gente já cobriu a logística, vamos mergulhar no fluxo de trabalho. Como é que é o processo de execução na prática, passo a passo? Esse processo segue uma ordem bem lógica, bem rigorosa. Primeiro, claro, a gente coleta os dados e armazena tudo com muita segurança. Depois, esses dados são organizados, tabulados para facilitar o trabalho. E só aí, com tudo arrumadinho, é que começa a fase de análise e interpretação, que é o momento de buscar o significado por trás dos números das informações. E para fechar, tudo isso é documentado no relatório final, que vai contar a história completa da descoberta. Agora, tem um ponto que eu acho muito interessante sobre a execução. É a mudança de mentalidade que essa fase exige do pesquisador. Pensa comigo. Se o planejamento é o momento do arquiteto, que desenha a planta com toda a liberdade, a execução é a hora do engenheiro, da construção. É outra vibe completamente diferente. E olha só, esse slide mostra essa diferença de um jeito perfeito. De um lado, no planejamento, a gente tem espaço para criatividade, para flexibilidade, é a hora de pensar fora da caixa. Já do outro lado, na execução, a conversa é outra. A palavra de ordem é disciplina, é rigor e o mais importante de tudo, zero improvisação. Aqui, o plano tem que ser seguido à risca, sem tirar nem pôr. Certo. Depois de passar por tudo isso, qual é a grande lição? A mensagem central que a gente precisa levar para casa sobre a execução de uma pesquisa? Eu acho que o ponto crucial está todo resumido nesta citação aqui. A execução da pesquisa não permite improvisação. É isso. O sucesso dessa fase depende totalmente da capacidade de seguir o plano que foi feito lá atrás, sem nenhum desvio. A disciplina, nesse momento, é a chave de tudo. É o que garante que os resultados vão ser válidos. E pronto. Com isso, a fase de execução se encerra.
Os dados foram coletados, foram analisados, viraram insights valiosos. Mas o trabalho do pesquisador? Esse não para por aí não. Agora, com a descoberta em mãos, um novo desafio, tão grande quanto, aparece no horizonte. Como é que a gente compartilha isso com o mundo?